Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Para chegar ao conhecimento da verdade, há muitos caminhos. O primeiro é a humildade, o segundo é a humildade, e o terceiro é a humildade. Santo Agostinho. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, finalizando a 3ª semana do nosso tempo quaresmal, hoje 29 de março, nesse sábado. O Evangelho de hoje nos fala sobre nos colocarmos humildemente diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria, a nossa pequenez. O nosso diálogo com Deus se dá num diálogo de um homem que reconhece da sua necessidade da presença de Deus. Reconhece a necessidade da luz que nos guia no nosso dia a dia. Muitas vezes a nossa soberba fala mais alto, mas diante de Deus nós temos que olhar qual é a nossa condição humana, qual a nossa condição de filhos. Será que é prevalente a cada um de nós olharmos sobre a nossa prepotência, olharmos muitas vezes sobre a nossa arrogância? Deus nos mostra que a humildade é o caminho para que nós possamos chegar diante dele. Reconhecer efetivamente que somos pecadores e dentro do nosso estado e da nossa fragilidade humana, nós necessitamos tanto dessa presença de um Deus que nos ergue, de um Deus que nos reconstitui, de um Deus que nos fortalece no dia a dia da nossa caminhada. Santa Teresa de Ávila escrevia que a humildade é a verdade, e a verdade é que não temos nada de bom que não tenhamos recebido de Deus. Assim, tudo que nos provém, que nos enriquece, nós recebemos de Deus. A miséria humana não nos deixa com que nós possamos oferecer nada, senão tudo aquilo que provém de Deus, pela graça de Deus, que age dentro de cada um de nós. O princípio de nossa purificação é a humildade, a confissão de nossos pecados. É melhor um pecador humilde que um beato orgulhoso, escrevia Santo Agostinho. Assim, muitas vezes nós achamos que a nossa religiosidade, nós achamos que nós somos melhores do que os outros, nós nos consideramos muito mais próximos de Deus do que os nossos irmãos. Mas temos muito a caminhar. A humildade, em primeiro lugar, é que nos mostra que nós ainda devemos uma boa caminhada para que nós possamos nos fortalecer a cada dia por essa presença de Deus. Conta-gotas que nós vamos recebendo essa presença de Deus no transcorrer da nossa vida, na abertura do nosso ser. Quanto mais próximos de Deus, muito mais próximos nós devemos querer estar. Muitas vezes o nosso orgulho, essa nossa prepotência nos impede de chegar em Deus plenamente. Aí vivemos uma religiosidade apenas de superficialidade. Nós podemos trazer em nós adornos que mostram que nós somos religiosos, cristãos, mas será que a nossa vida corresponde àquilo ao qual nós nos colocamos ou como nós nos demonstramos? É necessário olharmos se a nossa vida tem sido um caminho de misericórdia, de perdão, de caridade, de fraternidade para com os nossos irmãos. A soberba, dizia Santo Agostinho, exila o homem de si mesmo. A humildade o devolve à sua intimidade. Há os que, à custa de alardear a própria inteligência, só conseguem pôr em evidência a própria estupidez. Porque muitas vezes nós nos achamos superiores, né? Aí fala mais alto a nossa estupidez. Nos reconhecer na pequenez do nosso ser nos leva sempre diante de Deus a pedir que Ele possa nos enriquecer. Deus de rico que era, se fez pobre para viver entre nós, para nos enriquecer.
Assim, a nossa pobreza, a nossa pequenez, a nossa miséria, leva-se sempre quando nós reconhecemos como Deus, o Senhor da nossa vida, a sermos enriquecidos por essa graça e pela essa bondade de Deus. A cada dia nos colocarmos diante de Deus na simplicidade do nosso ser. Nos colocarmos diante de Deus como necessitados dessa presença dEle em todos os momentos da nossa vida. Presença que enriquece, presença que ilumina, presença que fortalece, presença de vida que se concede em abundância através dessa própria palavra de Deus, do sentido de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Um bom dia a todos, um bom final de semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.